Amém. Nós podemos crer em Deus, crer que Ele pode realizar todas as coisas. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, o capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Nós vamos ler aqui o texto a partir do versículo 9, diz assim: Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Deus deixaram a sua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e nos faça entender aquilo que Ele quer para cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Amados, existem momentos na nossa vida em que devemos ter toda a calma. Tem uma brincadeira que às vezes é falada entre algumas pessoas, diante de alguma situação, aí vira um e fala assim: olha, muita calma nessa hora. E é verdade. Em muitas situações da nossa vida, nós precisamos ter muita calma. Quase sempre nós temos de atender múltiplas tarefas. As mulheres, elas têm uma capacidade superior aos homens. Dizem aí os entendidos que a mulher, ela tem condições de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela arruma as crianças, arruma a casa, faz almoço, lava a roupa, trabalha no escritório, cuida do marido, cuida de si mesma, vai no cabeleireiro, vai na manicure, dá conselho, conversa com as amigas, vai pro chazinho com as amigas. As mulheres, elas têm essa capacidade de realizar várias coisas ao mesmo tempo. O homem já é mais preguiçoso, o homem já tem uma gaveta de cada vez. É preciso, em algumas situações, ele fechar uma gaveta para abrir outra.
As mulheres não. As mulheres elas já têm essa capacidade, esse dom dado por Deus. E é incrível que muitas vezes elas dão conta e não são reconhecidas. E nós, de uma forma geral, quase sempre também temos de resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Que seja como as mulheres, fazendo tudo ao mesmo tempo, que seja como os homens, fazendo uma coisa de cada vez. Mas nós vivemos dias em que é exigido de cada um de nós superar as nossas próprias expectativas. Os problemas estão em fila de espera e cada um deles com muita pressa para ser resolvido. Quase sempre estamos diante de muitas oportunidades e em várias vezes muitas coisas são marcadas no mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo horário. De repente você está desempregado, e aí passa alguns meses procurando emprego, e quando você recebe uma notícia de que tem uma entrevista de emprego marcada, aparece outra entrevista, e outra entrevista, e outra entrevista, e todas no mesmo dia, e praticamente na mesma hora. E você precisa escolher qual daquelas vai te dar a oportunidade que você precisa. E às vezes na tua escolha, você faz a escolha errada e vai para a entrevista que você não foi escolhido e de repente aquela outra talvez fosse a contemplada. Ou você seria contemplado. Às vezes passamos finais de semana que não tem nenhuma atividade. Precisamos inventar o que fazer. E num outro final de semana nós temos aniversário, casamento, formatura, visita de um parente, tudo na mesma hora, tudo no mesmo dia. E isso é uma situação bastante comum nos nossos dias. E diante destas múltiplas tarefas, diante destas situações diversas que se apresentam, nós precisamos ter muita calma para tomar a atitude correta, para resolver as situações da melhor forma possível, sem atropelar nenhuma delas e sem ficar devendo nem a nós e nem a quem solicitou aquela resolução do problema. Nós precisamos ter muita calma. E devemos, dentro desta calma, ditar um ritmo para resolver essas questões, de forma que nós possamos ter a nossa vida controlada, a nossa saúde mantida, as nossas amizades seguindo o seu fluxo normal, não perder o contato com a família, não perder o emprego, mas principalmente não perder o contato com Deus. Às vezes até na igreja acontecem situações em que você precisa estar de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quinta, sexta, sábado, e aquilo te causa um estresse demasiado devido à quantidade de missões que surgem, e aí você precisa ter calma, precisa estar antenado e precisa tomar cuidado para não ficar doente. E isso só conseguimos fazer se nós mantivermos o equilíbrio, se nós mantivermos a nossa razão. Se mais de uma oportunidade surgir na nossa vida, devemos buscar a Deus, orar a Deus, agradecer pela oportunidade que temos, porque muitos gostariam de estar praticando, mas estão presos num leito de hospital, ou estão presos numa prisão, ou estão
de alguma forma, impedidos de trabalhar, impedidos de fazer as atividades normais. Então nós precisamos agradecer a Deus pela oportunidade que temos e pedir a Deus sabedoria para tomar a atitude correta diante das diversas situações. E depois que decidirmos qual atividade iremos fazer primeiro, não devemos perder o nosso tempo imaginando o que deveria ter acontecido se eu tivesse escolhido uma outra atividade, um outro caminho. E quando diz respeito aos nossos relacionamentos, a melhor forma de nós termos sucesso é nos colocarmos no lugar do outro e perguntar a nós mesmos: e se fosse o outro? O que ele gostaria que eu estivesse fazendo? Quando nós lemos esse texto, capítulo 19 do primeiro livro de Reis, nós vemos que Elias passou por uma situação bastante estressante. Ele foi desafiado pelos profetas de Baal, e ali passaram um dia inteiro mutilando os seus corpos, clamando a Baal para que Baal respondesse, e não conseguiram. E Elias ali, aguardando a sua oportunidade. E quando Elias teve a oportunidade, Elias clamou a Deus, e diz o texto que Deus respondeu à oração de Elias, e nesta resposta, Deus mostrou para aquelas pessoas que estavam ali quem era o verdadeiro Deus. Só que não terminou ali. Elias, quando foi desafiado, teve que matar aqueles profetas. Porém, depois que ele matou aqueles profetas, ele recebeu uma sentença de morte da rainha Jezabel, e ele entrou em depressão e fugiu, entrou numa caverna. E quando ele está nesta caverna, ele recebe a presença, a visita de Deus para consolá-lo, para trazer para ele ânimo. E aí, nesta situação estressante que Elias estava, a melhor coisa que podia acontecer com ele era verdadeiramente a presença de Deus na sua vida. E aí, diante das situações que nós passamos no dia a dia, a melhor coisa que pode acontecer conosco é ter a presença de Deus nos orientando, nos guardando, nos consolando e nos incentivando a continuar. Porém, quando Elias recebe a presença de Deus, Deus fala para ele: Elias, sai desta caverna e se põe na presença de Deus. E Elias, ao sair, ou ao tomar esse conhecimento, receber esta notícia, ele começa a buscar onde está Deus. E aí, nós hoje, quando temos as nossas diversas atividades, quando somos colocados diante de tantas provas, de tantas situações que são estressantes na nossa vida, e que muitas vezes pensamos em desistir, pensamos em entrar na caverna, é nessa hora que Deus chega para nós e fala assim: sai desta caverna e se coloca na presença de Deus. Porém, da mesma forma que Elias, várias situações se apresentaram e que mostraram que ali estava a presença de Deus. A primeira coisa, diz que um vento forte passou, e aquele vento forte, Elias supôs que era a presença de Deus, mas não era. Depois do vento forte, passou ali um terremoto, e aí
Elias pensou, talvez seja Deus ali no terremoto, mas não era. Depois do terremoto veio um fogo, e talvez estivesse no fogo o Senhor, mas não estava. Depois do fogo surgiu um cicio suave, diz aqui na minha tradução, um vento suave, uma brisa suave, e ali Elias percebeu que estava Deus, e Elias se pôs na presença de Deus, e Deus consolou o profeta, e Deus o incentivou a sair daquele lugar e continuar a sua caminhada. Então nesta noite eu te pergunto, onde será que você está buscando Deus? Você está procurando Deus no meio do vento forte, daquela ventania que muitas vezes arranca árvores do chão, derruba prédios? Será que você está buscando Deus no terremoto? Será que estamos, não só você, mas talvez até eu mesmo, talvez nós estejamos buscando Deus no meio do fogo? E na maioria das vezes que a Bíblia fala de fogo, ela fala de provação, de purificação. Talvez sejam estas coisas que estejam nos atraindo e nos enganando com a sensação de que é ali que está Deus. Mas neste texto, embora em muitas situações Deus possa estar sim no meio da tempestade, Deus possa estar sim no meio do vento forte, Deus possa estar sim no terremoto, Deus possa estar sim no meio do fogo, mas nesta situação aqui, e é por isso que eu falo, muita calma nesta hora. Nesta situação aqui, Deus está no vento fraco, Deus está na brisa, Deus está no cicio suave, Deus está naquele momento em que você para, fecha os olhos e só escuta o som do vento suave. É nesse lugar que Deus está. E eu quero te incentivar nesta noite, adiante das diversas situações que você passa, das diversas situações que se colocam na sua frente, na minha frente também, eu quero incentivar a você a buscar Deus onde você menos espera, a buscar Deus naquele lugar em que as pessoas não acreditam que Ele esteja, a buscar Deus no silêncio, de repente do seu quarto, dentro do seu carro, na sua sala de estar, no seu trabalho, buscar Deus onde Ele possa se mostrar para você e te incentivar a continuar na caminhada e a não se esconder dentro da caverna. Então é nesta fase, é neste jeito, é desta forma que eu quero nesta noite te incentivar a buscar a Deus em todas as situações e observar que às vezes Ele pode estar bem mais perto do que você pensa. E é por isso que eu quero te convidar agora a orar. Eu quero te convidar a se colocar na presença de Deus neste momento, a buscar a Deus no suave. Embora aqui perto estejam passando muitos carros, com muito barulho, mas existe sim um momento em que mesmo nesta situação, Deus vai se apresentar para você. Qual é a situação que você está passando? Você está passando por um terremoto? Você está passando por um vento forte? Talvez você esteja no meio do fogo. Não perca a esperança. Não fuja, não se esconda na caverna.
preste atenção, porque Deus vai passar muito pertinho de você. Deus vai se colocar muito perto, num cicio suave, numa brisa suave, no silêncio do seu coração. Deus pode falar contigo. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, por esta palavra. Graças te damos, Deus querido, porque verdadeiramente o profeta Elias, quando recebeu de Deus este incentivo, e ele pensou que tudo estava perdido, Deus falou com ele: não, Elias, não está perdido não. Existem ainda muitos profetas que não se dobraram. A palavra de Deus fala especificamente em 7.000 que não dobraram os seus joelhos às dificuldades, aos baals da vida, não se dobraram os seus joelhos aos terremotos, não dobraram os seus joelhos às doenças, não dobraram os seus joelhos às más notícias, não dobraram os seus joelhos ao insucesso, não dobraram os seus joelhos à falência, não dobraram os seus joelhos à separação, não dobraram o seu joelho diante da recusa de um filho de continuar na presença do Senhor, não dobraram o seu joelho nas diversas situações, não dobraram o seu joelho. Existem 7.000 Elias, e aí eu falo para você hoje, existem muitos que não dobraram o seu joelho. Então, por que você vai dobrar? Por que você vai desistir? Por que você vai entrar na caverna? Não! Saia dessa caverna, saia desse lugar, se coloque na presença do Senhor e veja o quão grande é o incentivo que Ele pode dar. No texto de Elias, Ele incentivou Elias a caminhar, a continuar. Ainda existe missão para você, Elias. Vai ungir reis, vai ungir o seu sucessor. Vá trabalhar, Elias, saia da caverna. Da mesma forma, Pai, nós te pedimos agora que esses que estão ouvindo essa mensagem possam perceber, sim, ainda existe muita coisa para fazer. Saia da caverna, levante deste leito, saia dessa prisão espiritual, saia dessa prisão mental, saia, se coloque na presença do Senhor e veja o quão grande, o quão belas coisas Ele pode fazer pelas nossas vidas. É por isso que eu quero, nesta noite, pedir a Ti, Senhor, que abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga. Abençoe as nossas vidas, para que possamos sair da nossa caverna e nos colocar diante da presença do Senhor. Essa é a oração que fazemos, agradecidos a Ti, no nome de Jesus. Amém.